Neuroconnect. Boa noite, estamos entrando no ar, aqui pelo CIESP, para mais uma live. Estou aguardando aqui a Adriana Foz, para a gente poder iniciar. Vamos lá, Adriana, que vai entrar aqui pela Neuroconnect. Adri, você precisa entrar pelo Instagram, ok? Boa noite a todos, estamos fazendo os últimos acertos aqui para a gente poder entrar ao vivo com vocês, com a nossa live e falando de cuidando de quem educa. Vamos lá. Ok, ótimo. Vamos entrando. Já estou te adicionando. Vamos lá. Neuroconnect está conectando. Conectou! Oi, Adriana. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, queridos internautas. Bem-vindos ao canal aqui do CIESP para mais esta live. Hoje nós vamos falar sobre cuidando de quem educa, olhando para as emoções do educador. E estamos aqui, eu, Alcione Marques, sou diretora da Neuroconnect, psicopedagoga, mestre em ciências, mas não vamos esticar muito isso não, né? E aí eu vou passar a bola aqui para a minha companheira de live, Adriana Foz. Bem-vinda mais uma vez, né? Sempre bom quando a gente está junta, quando estamos juntas aqui, Adriana. É verdade, o primeiro é um prazer estar aqui no canal do CIESP, que é sempre muito afetuoso e receptivo conosco, com o trabalho da Neuroconnect, com o trabalho de cada uma de nós, de toda a nossa equipe. E um prazer muito grande também estar entre vocês, mesmo que de forma digital. É sempre um novo desafio. A cada live, confesso que para mim, pessoalmente, é um novo desafio, mas muito bacana, porque dessa forma a gente pode estar junto, compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos, para que nós possamos cada vez nos fortalecer, nos sentir mais inteiros, né? Se alimentando mais de informações, de compartilhamento de emoções também, né? Porque hoje, graças a Deus, né, Alci, a gente vê o quanto que tudo aquilo que a gente trabalhava há um bom tempo já na Neuroconnect, que é a importância das emoções na aprendizagem, hoje está mais do que evidente, né? Hoje está emergente. Então, por um lado, para a gente é muito... assim, a gente fica muito satisfeito com a gente estar podendo falar disso. Infelizmente, o gatilho não foi um dos melhores, que é a gente estar vivendo essa pandemia tão difícil para muita gente, mas também sabemos que o difícil traz oportunidades, e por isso que é hora da gente se estruturar para poder caminhar. Perfeito, e eu Adriana. Queria contar um pouquinho, então, da Neuroconnect, né? A Neuroconnect é uma empresa voltada para a formação de pessoas nas áreas socioemocional, neurociência educacional, também uma parte muito importante que é do mindfulness, ou da atenção plena, e de tudo que diz respeito ao educador e à educação. Então, o nosso grande propósito é esse, e por isso nada mais justo que estarmos aqui. A Neuroconnect já
já existe há um tempinho, ela tem sempre uma preocupação muito grande com evidência científica, mas, ao mesmo tempo, com essa evidência científica fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Porque nada adianta ter teorias e pesquisas se ela não é usada por nós, vivenciada por nós. Então, essa que é a nossa caminhada aqui. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é importante a gente fazer esse preâmbulo para a gente poder entrar no nosso tema, né? Que é cuidando de quem educa, olhando para as emoções do professor. E aí, Adri, eu acho que a gente pode começar falando por que esse tema das emoções se tornou tão relevante dentro da educação, né? Primeiro, se pensando nos alunos, né? E mais recentemente, essa importância de se cuidar dessa dimensão do professor, né? Dele ter conhecimento e cuidar dessa dimensão ganhou também importância. Por que isso aconteceu, né, nas últimas décadas? Vamos colocar assim, mais intensamente nos últimos 15 anos. E mais intensamente ainda este ano, né? Porque nós, da NeuroConnect, faz já mais do que 10 anos, a gente vem martelando na importância vital de se investir no educador, porque sem a estrutura do educador, a educação não existe. E agora o que a gente viu foi exatamente a comprovação disso, não é, Alci, e todas vocês aí que estão conosco. O que a gente está vendo nessa pandemia é, primeiro, a valorização do profissional e também a necessidade de que esse profissional tenha investimento nele, porque sem uma estrutura, sem esse investimento, fica difícil fazer um bom trabalho. Então, mesmo a gente já trabalhando com esse tema há muito tempo, o que eu vejo é que neste ano isto aconteceu de uma forma mais generalizada e de uma maneira mais evidente. Então, agora, nos últimos anos de pesquisa, né, já que eu falei tanto de pesquisa, já que eu falei da importância da gente trazer pesquisas robustas, pesquisas que mostram evidências, mas que isso tem que ter uma conversa, que tem que estar diluída no nosso dia a dia para fazer sentido. Essas pesquisas que a gente tanto compartilha, que a gente se pauta para o nosso trabalho, essas pesquisas dizem muito a respeito do que significa emoção para o ser humano. Hoje a emoção está na boca do povo, né? Assim, a gente brinca que é uma palavra que está sendo usada de forma até bastante genérica e também em qualquer seara, em qualquer instância, mas na verdade a emoção é algo que é neurobiológico, né? Aquele aspecto que todos nós compartilhamos entre os seres humanos, aquela sensação, né, que a gente tem, que ela acontece até no corpo e no cérebro, por isso que eu brinco que emoção é o que une o cérebro ao corpo. É inclusive a primeira coisa que acontece no cérebro é uma tomada de decisão, mas essa tomada de decisão é emocional. Até para a gente realmente dar importância para a emoção. E não no sentido de emoção, que por muito tempo, né, a palavra até emoção, e quando as pessoas se emocionavam, a gente até ou atribuía menos valor, ou atribuía fragilidade. E hoje, graças a Deus, não só o contexto de hoje nos mostra isso, mas também as evidências científicas colocam o quanto as emoções são importantes para o nosso aprendizado. Né, Alci? A gente tem visto todo esse vamos dizer, esse trabalho acontecer, e por isso que eu acho que a gente vai dar um grande salto também como educador, relevando isso, colocando isso na nossa prática. E os autores, para caso alguém tenha interesse, são o Ekman, o Antônio Damasio, o Seligman, quais outros, Alci? Vamos dando um pouco de... Eu acho que esses, para a gente entender o processo emocional e a relação da emoção com a racionalidade,
Esses são ótimos autores, né? Paul Ekman traz a linguagem das emoções, né? Tratando muito da questão da expressão, né? Da gente poder perceber melhor, refinar a nossa percepção, né, do que o outro está sentindo por meio da expressão facial, né, que foi um estudo enorme que ele fez aí com mais de 3.000 fotografias na década de 60 e 70, né, quando você precisava revelar as fotografias, não é que nem hoje que tirar 3.000 fotografias a gente tira muito fácil. Mas ele viajou o mundo todo, em comunidades muito remotas, para poder então, não só definir quais eram essas emoções que são inatas, né, e que estão presentes em todos os seres humanos, independente da sua cultura, como ele trata desse livro, né, das microexpressões, também pequenas mudanças faciais que denotam aquilo que a pessoa está sentindo, porque ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo a esconder as emoções. Não conseguimos esconder totalmente, um olhar atento consegue identificar, mas também poder perceber essas emoções no outro por meio das expressões faciais nos ajuda nas nossas relações interpessoais, considerando o nosso trabalho como educador, que é lidar com o outro, né? Que é lidar com a criança, que é lidar com o adolescente. E aí, Adri, eu acho que é super importante a gente falar que, assim, as escolas, de um modo geral, e aí a gente fala de muitos outros países, não é só o Brasil, né? Muito vagarosamente foram incorporando a questão das competências socioemocionais na formação dos professores, mas inicialmente para preparar estes professores para ensinar os alunos. Né? Por quê? Porque as pesquisas mostraram, os estudos mostraram que alunos que passavam pelo processo de aprendizagem socioemocional tinham um desempenho acadêmico significantemente maior. Né? Tem uma revisão bastante ampla que acompanhou mais de 200.000 estudantes e mostrou que o impacto é, em média, de 11% de melhora no resultado em testes acadêmicos. É muita coisa. Então, as escolas, e inclusive as políticas públicas, né, vão buscando incorporar as competências socioemocionais e preparar o professor para que ele pudesse ensinar o aluno, né, frente a tamanho benefício de melhora acadêmica e de melhora em comportamentos, né, futuros associados à saúde mental, melhora da empregabilidade, menor abuso de drogas, enfim, menor envolvimento em comportamentos violentos. Então, os impactos são fabulosos. No entanto, mais recentemente, começou a haver um questionamento e estudos sobre a importância de se desenvolver as competências socioemocionais do próprio professor, né, Adri? Que é isso que a gente, inclusive, trabalhou na nossa pesquisa. Isso, exatamente, na nossa pesquisa científica. Tanto eu quanto a Alcione fizemos essa pesquisa mostrando a eficiência para o professor e para também os alunos, se a gente releva e treina as competências socioemocionais no adulto, no educador, no professor. Agora, isso sem a pandemia. Vocês imaginem agora, na pandemia, como é importante cuidar de quem educa, cuidar deste professor, de cada um de vocês, como vocês precisam ter estas informações e ter esta, vamos dizer, ciência para que vocês se fortaleçam, não só, então, para vocês enquanto pessoas, enquanto pessoas que têm uma família, né? Mas também para vocês estarem atuando como professores. E aí que eu acho importante, já que eu fiz esse recorte, né? A Alci trouxe a importância, né, desses estudos todos mostrando o quanto trabalhar a competência socioemocional do professor é importante não só para o professor, mas também para o aluno, na questão do aprendizado do aluno e no próprio aprendizado das competências socioemocionais do aluno. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é algo assim interessante do ponto de vista da gente entender também o porquê que, neste momento de pandemia, fica mais evidente ainda os aspectos emocionais. Quantos professores a gente não está vendo aí se queixando de um estresse grandioso?
quantos não ficando com medo de entrarem em depressão ou de desenvolver uma síndrome do pânico. E isso tudo faz sentido, isso não é viagem, né? Isso é, sim, de um momento pontual, que exige bastante de cada um de nós. Todos nós que trabalhamos com pessoas, somos exigidos muito num momento como este, onde o que segura, né, o que nos estrutura são as pessoas. Independentemente da gente, às vezes, estar de forma virtual, digital, o fato de vocês, quando tem uma tela entre você e seu aluno, mas o fato de você estar ali, olhando para o seu aluno, isso é extremamente importante para ele e tenho certeza para você, que sabe o quanto é importante a sua atividade e o quanto você se interessa e quer que aquele aluno, aquela pessoa que está do outro lado possa aproveitar o melhor. E aí que é importante a gente relembrar que o ser humano, o nosso cérebro, porque estamos falando, então, quando a gente fala de aprendizado, nós estamos falando de cérebro. O cérebro é o principal órgão do aprendizado. Nós estamos esquecendo que esse cérebro já foi feito há muitos e muitos anos atrás. E a maneira como ele foi criado, como ele chegou até hoje, tem uma história, tem um porquê. Nós somos os seres humanos que temos este formato de cérebro, essa capacidade de cérebro, porque existe uma história ontogenética, que é a história do homem, e tem uma história filogenética, que é a história das espécies animais. Então, desde vamos dizer, como é que se diz, dos répteis, tanto que a gente chama até de cérebro reptiliano, nós sim compartilhamos sim um cérebro com os répteis. Olha só como a gente não pode... a gente tem muita coisa... A gente não é tão superior assim, né? A gente tem mais coisas em comum, né, do que a gente imagina. Exatamente, Alci. Então, o que é o cérebro reptiliano? É o cérebro ligado ao instinto à sobrevivência. É aquele cérebro que vai processar e reagir funções automáticas que faz parte daquele sistema autônomo, que é a respiração, que é o suor, que é o batimento cardíaco. Então, eu tenho certeza que mesmo agora que a gente está no segundo momento do pós-entendimento da pandemia, a gente ainda se pega mais estressado, mais cansado, com mais sono, mesmo tendo dormido de repente como antes, ou às vezes ainda com alteração do sono, a alteração do apetite. Por quê? Porque uma situação limite como essas que a gente está ainda vivendo, faz com que este cérebro seja acordado do ponto de vista, nos evidencia, porque ele está sempre conosco. Só que quando nós estamos numa rotina onde tudo passa a ser mais previsível, este cérebro ele fica realmente só no automático. A gente não percebe da existência dele, né? A gente está comendo, está fazendo a digestão, está dormindo, como é que se diz? Se alimentando, respirando, e a gente, né, não percebe tanto essas mudanças. Então, o primeiro é este cérebro reptiliano. O segundo cérebro, que a gente chama de cérebro límbico. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Ao final da nossa live hoje, eu queria até depois que vocês repensassem em que cérebro vocês sentem que estão hoje. Vocês estão mais no cérebro reptiliano, vocês estarão mais no cérebro límbico ou mais no neocórtex? E aí eu vou contar para vocês e vocês vão se identificar. E é muito importante já que a gente está falando do autocuidado, cuidando de quem cuida, de vocês se cuidarem e se perceberem. Então, esse cérebro reptiliano, as dicas que nós damos, se vocês se perceberem muito neste cérebro, muito ainda com essa aflição ou com essa percepção muito, meu Deus, meu coração está sendo acelerado, eu não estou dormindo bem, é você ficar muito atento com o que você come, com como e a melhor forma de você dormir,
com o exercício físico. Não é exercício físico, de novo, eu sei que as pessoas estão falando, mas às vezes a gente esquece. Não é para você se tornarem agora ratos de academia, não. É o exercício que você já fazia antes, você não esquecer de fazer nesse momento. Sol, tomar sol e não esquecer de tomar água. Bom, agora o segundo cérebro, o cérebro límbico, é o cérebro das emoções, é o segundo cérebro. Então, o primeiro, reptiliano, esse mais automático, e o segundo, o cérebro das emoções. Sim, as emoções estão conosco desde já muito tempo, inclusive com todos os mamíferos a gente compartilha esse cérebro límbico, que é quem media muita coisa, quem é muito útil, quem acha às vezes, teve outro dia um professor que falou assim para mim, ai Adriana, eu se pudesse não teria emoção, achei ótimo ter emoção. Eu falei, meu Deus do céu, não fala isso, porque a emoção te ajuda nas suas tomadas de decisão, na sua autorregulação, na sua percepção do ambiente, não é? E na percepção do aprendizagem. ambiente, na aprendizagem, exatamente. Então, esse cérebro límbico faz parte as emoções, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o desprezo, enfim, toda essa parte que a gente compartilha, que é inerente a nós e que nos prepara, nos traz informações para a nossa sobrevivência e mais, para a nossa vida, para a vida com consciência também. Então, que dica? Se você se perceber mais nessa, olha, eu tô mais triste, eu tô mais com medo, eu tô mais querendo buscar um pouco mais de alegria nesse momento, estou precisando. Então, olha, converse pelo celular, pelo WhatsApp, pelo computador aí, pelo telefone, procure estar com pessoas, perguntar para essas pessoas como elas estão, se vincule, reconheça a sua própria emoção, perceba, identifique, tente manejar com a identificação da sua emoção, medite, lembrando que meditação é só consciência desse seu todo, né? Da atenção plena. Ou contemple, às vezes está num momento, você pode contemplar uma flor do seu vaso, da sua casa, o céu que hoje estava lindo. Então, são essas dicas. E conecte-se com você. Se você se perceber, estou parada hoje, ou neste momento, no cérebro límbico, é isso que você tem que recorrer. Agora, o terceiro cérebro que eu coloquei para vocês. Então, o primeiro, o reptiliano, o límbico e agora o neocórtex. Palavra esquisitinha, mas isso não tem problema. Neocórtex significa o que nos diferencia como seres humanos, é essa parte aqui da frente, que é exuberante nos seres humanos, bem maior do que nos outros animais. E o que significa? Significa a parte da racionalidade, da linguagem, da capacidade de tomar decisões, de mudar uma situação para se adaptar melhor, coisa que os animais não têm de forma geral. Então, o ser humano conseguiu, ao longo do desenvolvimento da sua própria espécie, das adaptações que foram feitas, ele começou a ampliar essa parte, né? Essa parte cerebral, para justamente dar conta de todas essas ações, que por exemplo, a linguagem faz parte disso, a linguagem falada, a linguagem escrita. Então, que dicas que nós, da Neuroconnect, damos para vocês, se vocês se perceberem muito no mental, não é? Olha, vamos ver, vamos reorganizar a rotina do dia? Vamos rever todo dia essa rotina, principalmente agora na pandemia. É importante, sim, refletir, pensar e agir. Eu reflito, eu penso e eu ajo, né? E a gente vai nesse movimento para poder nos adaptar, para poder não fazer mais do que dá conta, para depois recolocar aquela régua que a gente, às vezes, quer continuar com as mesmas expectativas, com as mesmas exigências, e a gente tem que adequar, priorizar. Então, este neocórtex fala da capacidade e da importância da gente poder refletir no momento possível,
aprender com o novo. Nós estamos, sim, numa época que a gente está botando à prova toda a capacidade cerebral, porque a gente, ora, eu estou no límbico, ora eu estou no cérebro reptiliano, ora eu estou no cérebro do neocórtex, e num dia eu passo uma montanha-russa, acho que vocês também, ainda mais, imagina, vocês preparam a aula, vocês têm que ver os filhos de vocês, ou se você é mãe, ou se você é pai, ou se você é avô ou avó, ou você é amigo ou tio, não importa, a gente tem os vários papéis, e ainda tem que dar conta da classe, da aula, de uma maneira nova. Meu Deus do céu! Mas, vamos lembrar? É um desafio. O educador, nós somos os mestres do aprendizado. Sim, quem educa entende o que é aprender. Entende que a emoção, que o amor, que o carinho, que o quero entender o outro, quero colaborar, quero fazer com que o outro seja mais capaz, isso é o que vale para a gente. Então, vamos lembrar que compensar é importante. Nós já estamos fazendo isso, querendo ou não, estamos tentando compensar via digital aquilo que fazíamos pessoalmente. E estamos vendo que, de uma certa forma, isso também não é tão ruim. Haja visto que estamos sendo preparados para esta nova era que já começou, que é a era digital. Não tem como a gente achar que a gente vai voltar como era antes. Agora não tem mais volta e a gente está tendo a oportunidade de aprender essa nova forma de viver, assim como há um tempo atrás, e se a gente pensar na história do homem, não era nem tanto tempo assim, quando começou a surgir o telefone. Antes disso, quando começou a surgir os carros, os meios de transporte, tudo isso mudou muito a vida das pessoas. E agora vai mudar muito a nossa vida e vamos tentar fazer essa mudança para nós, para melhor. Uma outra coisa desse neocórtex é vamos selecionar o que importa, vamos selecionar o que é prioridade. E isso dá trabalho, dá, mas vale a pena. Então, quando vocês se sentirem, meu Deus do céu, eu tô me sentindo atolado, eu estou me sentindo que tem um monte de coisa em cima de mim, eu estou sufocado, porque é tanta coisa que eu tenho que fazer. Respira, lembra do seu cérebro reptiliano, respira, sente, percebe, identifique, maneje e pense como que eu vou fazer para resolver isso e o que eu posso fazer e fazer aquilo que pode fazer. E o que não pode, a gente aceita, compreende com as crenças, compreende com a formação que cada um tem e um dia por vez. Então, achei muito importante, né, Alcia? A gente outro dia também já falou sobre isso, e mesmo quem já ouviu isso, que eu tenho falado bastante nas lives onde eu vou, porque eu acho importante dar para o professor, e vocês, nós, né, porque nós também somos professoras, para a gente sempre fez muito sentido, né, Alci, entender como o cérebro funciona. Que como a gente sabe que aprendizado pertence ao cérebro, quer dizer, não existe aprendizagem sem cérebro, entender como ele funciona é meio caminho andado para a gente executar as nossas tarefas de uma maneira eficiente e confortável. Então, perfeito. Gente, e aí, Adri, assim, né, isso tudo que você está trazendo, você está falando muito de uma questão que é o autocuidado, né? E a gente tem se deparado, né, quando a gente trabalha com formação de professores, né, tanto nessa parte de educação emocional como em saúde mental, que é muito importante a gente lidar com duas dimensões. Então, assim, em primeiro lugar, o que é escola e o que o setor público, para quem está no setor público, né, e para quem está no setor privado, o que as instituições de apoio, como o próprio CIESP, o que as escolas podem oferecer em termos de formação. Então, eu entender melhor como é que essas emoções funcionam, quais são esses mecanismos desta emoção no cérebro, quais são os reflexos no corpo, como é que essas emoções se relacionam com a aprendizagem, com o próprio estresse. Eu aumentar o meu conhecimento sobre isso é muito necessário para que eu possa
aprimorar a minha capacidade de lidar com essa dimensão em mim e nos meus alunos, né? Então, é um conhecimento necessário, é uma formação que precisa acontecer. E aí, a Adriana estava falando, né? Você estava falando, Adri, das mudanças que o ser humano tem enfrentado ao longo de sua história. E o que a gente vê é que nas últimas décadas essas mudanças vêm se acelerando. Então vai exigindo de nós cada vez mais recursos internos para novas adaptações, para lidar com uma realidade que traz novos desafios. A pandemia é um exemplo disso, mas não só, a gente vem enfrentando um contexto de aumento de complexidade. E tem um âmbito que é da formação, do preparo do professor, que tem que ser revisto, sim, e que tem que contemplar essa dimensão. Mas tem esta outra dimensão que você mencionou, que é do autocuidado, que é esta responsabilidade que eu assumo comigo do meu crescimento, do meu desenvolvimento, né, não só para eu me tornar um profissional melhor, um educador melhor, mas para que eu tenha mais recursos para lidar com as demandas, com as exigências e ter maior bem-estar, ter um nível de estresse que esteja dentro de um saudável e para que eu seja mais feliz. Então, a gente ressalta isso porque para a gente não cair numa armadilha que não, a gente precisa de formação ou eu preciso fazer cursos, claro, é necessário que sim, mas eu preciso assumir um compromisso comigo e às vezes para nós adultos isso não é fácil, né? Porque a gente fala de características que às vezes a gente considera que são imutáveis, características que a gente acha que fazem parte da nossa personalidade e que não podem ser aprimoradas, né? E hoje sabe-se que essas características relacionadas às habilidades emocionais são muito plásticas, né? O que isso quer dizer? Elas são muito maleáveis. Elas podem ser aprimoradas com a experiência, com a prática, com o treino, com o empenho. Então, esse assumir de compromisso consigo, né, para este aprimoramento, né, de habilidades diversas que estão subjacentes, né, à dimensão emocional é fundamental. Então, assim, dentro dessa proposta, né, disso que a Adriana estava trazendo, de você se perceber, né, perceber o que você está sentindo, né, poder identificar que emoção é essa que eu sinto, o que disparou essa emoção, né, que sensações ela gera no meu corpo, porque todas as emoções vêm acompanhadas de sensações, né? Quais são as minhas reações mais comuns, as minhas reações mais automáticas, né? Como é que eu reajo normalmente e quais são as consequências dessas minhas reações? E uma coisa que ajuda muito nesse crescimento pessoal dessa dimensão emocional é uma coisa que até a gente tem proposto para adolescentes e até para crianças, é fazer um diário, mas aqui no caso é um diário das emoções. É você no final do dia ou no começo do dia seguinte, pegar aquele evento que gerou a emoção, uma emoção intensa, uma reação emocional intensa, e você procurar escrever mesmo, né? Identifica qual foi o gatilho, o que disparou essa minha emoção. Né? Quais são os meus gatilhos sensíveis? Quais são aquelas situações, aquelas circunstâncias que geram emoções mais intensas em mim? Segundo, o que eu senti no corpo? Ai, me deu um frio na barriga, né? Minha mão ficou gelada, meu rosto ficou vermelho, minha respiração se acelerou. Eu observar as sensações me diz muito sobre o que eu estou sentindo, né? Como eu reagi? Né? Por que eu reajo dessa forma? E às vezes a gente vai retomar a nossa história, né? Quais foram os modelos que eu tive, né? Quem foram os adultos com quem eu convivi e que possivelmente eu aprendi a lidar com certas circunstâncias por meio desses modelos, né? E nós, educadores, também somos modelos para as crianças e para os jovens à nossa volta, né? E como é que eu poderia reagir de forma diferente? Né? Então, quando eu penso sobre isso, porque, de novo, né, a gente é uma ilusão achar que a gente vai passar por um processo de educação emocional e a gente vai ficar sempre zen, não é nada disso. Tem hora que a gente tem que explodir, sim, tem hora que às vezes a gente tem que ter uma reação mais intensa, até para gerar mudanças necessárias. O problema é quando eu sempre explodo, né? Quando eu sempre reajo daquela forma.
né? Então a gente brinca, né, Ade? Eu tenho uma caixa de ferramenta e eu só uso o martelo, né? Então eu vou dando martelada em tudo. Eu dou martelada no prego, eu dou martelada na flor, eu dou martelada no quadro, né? Então de vez em quando eu vou precisar usar o martelo, mas eu tenho que colocar outras ferramentas nessa minha caixa, né? E de repente, de vez em quando usar a chave de fenda, usar o alicate, né? Usar o serrotezinho, ou seja, eu amplio o meu repertório emocional para ter uma variabilidade destas minhas reações, de forma que ela seja, ela gere uma consequência melhor, para que ela leve a um resultado mais positivo ou leve a menos perdas. Né? Então, esse trabalho, gente, é o trabalho de uma vida, mas é uma aventura de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e que faz com que a gente possa se tornar mais feliz. Então, nesse momento tão difícil que a gente está lidando, iniciar esse diário das emoções pode ser uma jornada para dentro de você, um mergulho para dentro dessa dimensão que para muitos de nós fica desconhecida e fica muitas vezes numa inconsciência, né? Fazendo com que a gente também não aproveite das nossas emoções toda essa energia, todo esse colorido, toda esse enriquecimento da nossa experiência que essas emoções trazem. Então, eu acho que dentro desse aspecto, né, Adri, do autocuidado, assumir, então, esse compromisso dessa busca de si mesmo, né? E eu acho também importante, né? Eu estava aqui ouvindo você e refletindo nessas palavras tão, né, tão assertivas e tão importantes da gente ouvir e ouvir de novo e ouvir de novo, porque a gente não pode esquecer que para aprendizagem não é porque a gente ouviu uma live ou 3 que a gente já vai incorporar. A gente precisa ouvir de diversas formas, por diversas pessoas, né? A gente tem construindo isso dentro de nós. Mas tem uma outra coisa que é importante, que é não só a gente poder cuidar das nossas emoções, cuidar de quem somos, mas também ajudar o outro. E por que eu vou falar isso nesse momento de uma live onde é cuidando de quem educa? Por quê? Porque se eu também só ficar centrado no que eu sinto, no que acontece comigo, eu deixo de lado um aspecto importantíssimo, que é o que o outro causa em mim e o que eu causo no outro. Então, ledo engano quando a gente fala, bom, então eu vou agora cuidar das minhas emoções, o meu colega ele acha que nem emoção ele tem, ou ele acha que ele é ótimo, então deixa ele achar. Sim, a gente sabe que a gente tem isso. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe dos seus colegas. E tem sempre, todo grupo de professores, de educadores, tem aquele, né, que acha que sabe tudo, tem aquele que é... Enfim, a gente é ser humano, nós somos seres humanos. Mas então eu queria só relembrar aqui da importância da gente procurar, por meio da empatia, por meio da escuta e por meio do desejo genuíno de que eu fique bem, de que o outro fique bem e todos fiquem bem, porque é só assim que a gente de fato vai estar bem. Eu acho que a gente está tendo esse exemplo também muito evidente agora com essa pandemia. O que adianta se você, de repente, tudo bem, aí você coloca a máscara, mas o outro não coloca. Ou você não coloca e o outro coloca. Então, todos precisamos partilhar, né, vamos dizer, comungar de versões parecidas, de proposições de um bem maior. Porque cada um é um, a gente sabe, né, quando a gente vai estudar o cérebro, quando a gente aqui começamos a nossa live falando, né, da importância do cérebro, desse cérebro que é o principal órgão do aprendizado, o quanto esse cérebro ele é único, ele é singular, então não tem um outro cérebro igual ao meu, igual ao seu, mas esse cérebro tem a capacidade e necessidade de se conectar e por isso que ele vai precisar deste diferente, porque se todos os cérebros fossem iguais, imagina se só tivesse gato no mundo, ou só cachorro no mundo, ou só, né, ou só moreno no mundo, ou só, enfim, oriental no mundo. Não,
essa é a maravilha, e a gente que gosta de aprender e de ensinar, é isso, é o diferente, é a diversidade. E essa diversidade precisa ser contemplada quando a gente vai lembrar de eu me cuido, para também promover o cuidado do outro. E essa Isso abertura, é muito né, importante. Adri? Não, super. E essa abertura para o outro, né? Eu me reconheço, muitas vezes reconhecendo a diferença, né? Aquilo que me aproxima do outro, aquilo que me afasta do outro, vai fazendo com que eu me reconheça. Né? Então, é esse movimento, né, dialógico, né, de me conhecer, conhecer o outro, me reconhecer. E não, lindo que você trouxe, né, esse movimento para dentro de si e esse movimento no sentido do outro. Né? E a gente tem falado com os professores, eles muitas vezes compartilham com a gente, puxa, conforme eu vou me reconhecendo e vou me conhecendo, eu percebo que eu também vou compreendendo melhor o outro, né? Então esse é um movimento de crescimento e que enriquece nós conosco e nós com o outro, né? E como isso é verdade. importante. E eu tenho visto, e até aqui nessa live eu tenho visto algumas mensagenzinhas, como é desafiador, né? Cada vez que chega mais perto da gente, é mais difícil. Às vezes é até mais fácil você tentar até se colocar no lugar do outro, fazer um bem para o outro, mas às vezes é quanto difícil fazer algo realmente para a gente, ou para quem está bem perto da gente. Eu vi algumas pessoas aqui na live dizendo, nossa, até com relação às aulas e tal, tá ok, o duro tá em casa, né? Tá na família, tá aí. Como que eu resolvo essa coisa de estar em casa, que é algo também muito novo, então, e é muito interessante, por quê? Porque as aulas, né, eu sei que tem uma coisa que é pontual, vocês têm uma hora de começar, tem hora de terminar, a hora de preparar, e em casa, que é o tempo todo, não é? Com os filhos, às vezes com outros membros da família, e como fazer isso, e como criar um espaço, né, desse autocuidado, e como criar um espaço para ajudar o outro a se cuidar também. Porque se o outro se cuida, eu me cuido, né? Se todos a sua maneira entendem que se cuidar e que cuidar do outro é importante, vai ficando tudo mais simples. Não é, Alci? Sem dúvida, né? E aí a gente precisa lembrar que às vezes no ambiente profissional a gente tem uma habilidade maior para manejar as nossas emoções, né? Porque são ambientes que às vezes os limites estão mais claros, né? A gente né, tá mais contido dentro de certos espaços e em casa não, né? Primeiro porque a gente dá vazão às nossas emoções com muito mais intensidade em casa, né? Com a família, porque a gente tem a garantia do afeto, né? Então, de marido, de esposa, nem tanto, porque a gente troca, mas, né, de filho, de mãe, de pai, a gente considera, né, a gente assume essa garantia do afeto para muitas vezes expressar as nossas emoções, deixar nossas emoções correrem mais soltas, né? Para o bem e para o mal, né? Mas é fato que quando a gente está tanto tempo junto com as pessoas da família, esse contato, né, pode ser tremendamente desafiador, né? Porque nós muitas vezes estamos dando mais vazão para as nossas emoções, e o nosso filho, o nosso irmão, os nossos pais também, né? Então aí a importância, né, da gente poder se olhar, poder dar esse passo para trás e se observar, porque eu vou ter pouco espaço de mudar o outro. Eu posso tentar, mas ele vai mudar se ele quiser, né? O nosso espaço de mudança é conosco, né? Então, poder dar esse passo para trás, para poder se observar, se perceber. Uma coisa muito importante que a gente tem tratado, né, Adri, nas lives, é o quanto, e você trouxe a questão desse neocórtex, né, dessa nossa dimensão racional, essa nossa dimensão mental, o quanto é importante a higiene do pensamento, inclusive para a gente poder manejar melhor as nossas emoções, né? A gente aprendeu ao longo da nossa vida que pensamento é uma coisa que não tem maiores consequências. Está dentro da minha cabeça, o pensamento é meu, eu posso pensar livremente.
Em certa medida, e até um certo ponto isso é verdade, mas o problema é que o nosso corpo reage aos nossos pensamentos muitas vezes como se eles fossem reais. Então, Reais. ele não consegue diferenciar, né, o que é um fato do que é uma imaginação, um pensamento. Então, quais são os padrões de pensamento que eu tenho ao longo do dia e que emoções eles geram em mim? Né? Porque a gente tem aí um simulador de experiências, que é a nossa capacidade mental, faz com que a gente simule experiências que não aconteceram. Isso dá uma vantagem adaptativa enorme para nós, mas que tipo de experiências que nós estamos simulando? Então, eu vou te dar um exemplo, e vou dar um exemplo até assim, aqui, doméstico, né? Eu estou com uma situação, eu estou com uma pessoa da família, minha nora foi diagnosticada com Covid. E meu filho esteve com ela no final de semana passado, né? Então, quando a gente soube disso, quer dizer, este é um fato que por si só gera um certo estresse, gera uma certa emoção de ansiedade, de receio, né? E que é natural. Esse é o fato, né? Um fato que gera um certo nível de estresse. E aí vem os pensamentos, que é quando a gente começa a bater a maionese em ponto de neve. Não, mas será que meu filho foi contaminado? Não, mas será que ele vai desenvolver uma forma grave da doença? Não, olha, ele já teve pneumonia lá atrás. Será que ele vai ter alguma complicação? Meu Deus, será que ele vai ter que ser entubado? E aí a gente vai dando força para estes pensamentos que não aconteceram, ainda não são fatos, mas o nosso corpo vai gerando emoções como se eu estivesse experimentando aquilo na realidade. E o meu nível de estresse vai subindo. Então, também isso que você... não, eu perceber, desculpa, né? achei que você tinha... Não, eu poder perceber, óbvio que isso é natural, é claro que a gente faz essas projeções, mas eu preciso tomar cuidado porque muitas vezes a gente fica somente nesta projeção, né? Aí o menino, ele tem 31 anos, né? Não é tão menino. Mas aí fez o exame, daqui a pouco vem o resultado, daqui 2 dias e não tem nada, mas eu já estou consumida, né? Por quê? Porque eu vivi em função, né? Eu gerei um estresse em razão de dar muita força para estes pensamentos, né? E que não me trazem nenhuma capacidade de lidar melhor com o problema, porque isso não me ajudou a trazer uma solução, eu tenho que esperar sair o exame dele, né? E me gera um desgaste que, se eu fico exposta a ele por muito tempo, se isso é um padrão meu de funcionar, eu posso ter um reflexo bastante negativo na minha saúde física, na minha saúde emocional e na minha saúde mental, né, Adri? É verdade. E aí, e aí eu estou pensando em uma coisa que vai ter pessoas que vão falar assim, mas isso eu não sinto dessa forma, eu não entendo dessa forma. A gente esquece que conscientemente a gente percebe muito pouco do que o nosso corpo e o nosso cérebro processam. Então, isso que a Alcione acabou de colocar é muito importante, porque eu vejo nos cursos que a gente dá, nos trabalhos que a gente faz, tem muito professor que às vezes coloca, poxa, mas eu não percebo dessa forma, né? Ou eu não entendo dessa forma, ou comigo isso não acontece. E a gente esquece que muita coisa que acontece, muito estímulo, é processado de forma inconsciente e isso vai provocar reações, cada um, de uma maneira que, se você não se dá conta, você acaba tendo uma trajetória, um caminho, ou tendo às vezes um problema físico, algum outro tipo de problema, porque você não colocou atenção, não trouxe a consciência daquele fato. Então é importante, gente, a gente querendo ou não, como aquele meu aluno que eu falei para vocês, eu queria não ter emoções, e aí ele falou assim, não, opa, agora eu retiro isso do meu, eu vou aprender a lidar com as minhas emoções e entender que as emoções realmente é o que une, né? É o que faz esse casamento do meu corpo com o meu cérebro, e para que eu seja mais eficiente, mais feliz, e quando eu digo feliz não é aquela coisa poliana ou doriana. Feliz é aquele que fica triste, que fica alegre, que resolve as suas questões, que compartilha, não é? Então, lembrar
sempre que pode ser que a gente não perceba. E aí a gente precisa exercitar mais este PIN. Eu vou ficar com mais atenção para poder perceber, para poder identificar e para poder manejar o que eu sinto e penso. Perfeito. E aí você falou de um ponto, né? Lidar com as emoções significa também acolher as emoções desagradáveis, né? Aí também um mal entendido que tem, não, eu lidar bem com as minhas emoções, eu só ter emoções agradáveis, não é. Eu, na verdade, perceber que eu estou com raiva, que eu estou com medo, que eu estou com ciúmes, que eu estou com inveja. O problema não é o que a gente sente, é o que a gente faz com o que a gente sente. Então, quando eu olho de frente e acolho, não, eu estou sentindo isso, eu estou com medo, né? Eu estou com medo, eu estou ansioso porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Eu estou com raiva ou qualquer outra emoção que seja. Quando eu acolho, quando eu reconheço para mim mesmo o que eu estou sentindo, é mais fácil eu poder lidar com esta emoção. É mais fácil eu manejar, encontrar formas de direcionar esta energia. Né? Se eu nego a emoção, que é uma coisa chamada... É uma estratégia de manejo, mas não é uma estratégia de manejo eficiente, que é a supressão emocional. Né? Se eu finjo que eu não sinto, né? Se eu escondo essa emoção, principalmente quando eu escondo de mim mesmo, né? Eu não aceito que eu esteja sentindo determinada coisa, sem perceber, o meu nível de estresse aumenta, né? Por quê? Porque essa emoção, ela é jogada todinha no corpo, eu não lido com ela, mas as reações neurofisiológicas estão acontecendo e estão gerando consequências, né? Então, esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, é justamente, né, no sentido de eu poder acolher, compreender e acolher o que eu estou sentindo, e aí vai aumentar muito a minha capacidade de lidar, né, com isso que eu estou sentindo, de lidar com essas emoções. Né? Então, esse é um tema que assim, não pode estar fora, né, da formação de crianças e de adolescentes, mas que tem que estar sendo incluído para nós adultos, né, como uma forma de aprimorar essas nossas capacidades para que a gente possa ser mais feliz, ser mais completo, ser mais inteiro. Né? E aí, eu acho que cabe dizer, Adri, a gente está indo aí para os minutos finais aí da nossa live, a importância de que as escolas promovam encontros entre os professores para que eles possam falar do que eles estão sentindo. Né? Isso já era importante antes, né? As reuniões de professores às vezes ficam muito voltadas, né, só para as questões pedagógicas do trabalho, mas a gente tem uma potência enorme dentro da escola quando a gente fortalece a relação entre os educadores, abrindo espaços para que eles possam trocar experiências, né? Aí, óbvio, se tem uma mediação adequada, se tem uma mediação de alguém experiente nisso, isso facilita, né? Pode ser um coordenador experiente, pode ser alguém de fora, né? Mas para que os professores possam falar daquilo que eles sintam, daquilo que eles sentem, né? E compartilhar e trocar. Isso fortalece as relações. Relações significativas são também um dos fatores, né, para a nossa saúde emocional e mental. E a escola nos traz muito essa oportunidade de fortalecimento com os nossos pares e com os próprios alunos. Né? A gente, enquanto a gente estava fazendo a nossa pesquisa, a gente acabou encontrando um estudo que a gente adora compartilhar, né, Adri, de nível de estresse de professores que foram acompanhados por vários meses, né? Eles mediam o nível de cortisol desses professores na saliva no início de cada dia, e o que eles perceberam após vários meses é que professores que tinham uma relação mais afetiva com os alunos de um modo geral tinham menor nível de estresse. Não uma relação afetiva com um outro aluno, né? Com os alunos de uma maneira geral. Porque às vezes a gente acha que se manter afastado, emocionalmente afastado, é uma forma de se proteger, mas o que essa pesquisa mostrou é que se conectar afetivamente aos alunos traz menor estresse para esse professor,
e maior satisfação com o trabalho. Né? Então, são coisas que precisam ser discutidas dentro da escola, precisam ser trazidas para os professores, justamente para a gente cuidar deste que educa, né? E somos todos nós, né? Nós precisamos realmente estar bem conosco, fortalecer os nossos recursos internos para a gente poder tirar e aproveitar tudo que essa profissão maravilhosa tem para oferecer para a gente. Tem muitos desafios, sim, tem coisas que são muito difíceis, mas tem muitas recompensas, né? A gente fala aqui de como professoras também, mas é importante que a gente possa ajudar esse professor a ir ao encontro, né, desse propósito, né, desenvolvendo essas suas capacidades, né, Adri? E também nesse exercício que a gente está propondo de cuidar, né, da gente mesmo, do educador, lembrar que cuidar também no momento em que você está, de repente, numa live com os seus alunos, é você também dizer o que você está sentindo naquele momento, porque assim os seus alunos também vão se modular, porque lembra que a gente comentou, emoção é o que traz a modulação, né? Se a gente está com muita raiva, é uma modulação de um jeito. Se a gente está alegre, relaxado, é uma modulação de outro jeito. Então, quando a gente chega numa live, numa aula e coloca, gente, como é que vocês estão? Olha, hoje estou passando por isso ou por aquilo. Quer dizer, oferecer para aquelas crianças também a oportunidade deles falarem, poxa, meu professor também fica triste, meu professor também fica nervoso. E isso traz mais conexão, isso traz ainda um terreno mais fértil para tudo aquilo que vocês querem semear, trabalhar. Então, lembrem que cuidar de vocês é também cuidar do que vocês sentem junto ao outro. Não é? Muitas vezes, teve um professor que em uma live falou assim, nossa, Adriana, eu estava tão preocupado, tão tenso aquele dia, e eu não queria passar aquilo para os meus alunos. Gente, tudo tem jeito para se falar. É óbvio que a gente não vai falar como falaremos com um adulto, mas dizer e até abrir o espaço, né? Como é que vocês estão? Ou trazer formas deles se comunicarem, se é por desenho, se é por gestos, não é? Da gente entrar vamos dizer, em sintonia, e também entender que nós também temos os nossos dias mais, vamos dizer que a gente tem mais energia, outros menos, e aprender a entender que essa modulação, que essa autorregulação é muito importante, inclusive para o ensino, para esse exercício desse ensino, desse aprendizado. Então, não queria deixar de falar isso para vocês, porque isso também é muito real. E eu estou vendo aqui os colegas aqui dizendo que, de fato, né, que traz esses resultados bem benéficos de desenvolvimento, de promoção para todos. É isso aí. Obrigada, Ângela, aí por você estar entendendo e aproveitando que a gente está falando. Gente, a gente está finalizando aqui a nossa live, o que é sempre uma delícia. Quero muito agradecer a Regina do CIESP por ter aberto esse espaço para a gente. É uma honra, né, estar conversando com educadores, com professores, com professoras. Eu vou estar aqui no canal da CIESP dia 28, do 7 às 18 horas, com Eduardo Lopes, psicólogo, né, falando sobre saúde mental na escola, por que a gente tem que tratar desse tema. No dia 5, a Adriana vai estar com o Fernando Batista da Core, falando sobre frustração, como lidar, tolerar, superar. Então, vocês podem acompanhar nossas próximas lives no canal da NeuroConnect. E eu quero agradecer a você, Adriana, que é sempre bom, nós somos parceiras de trabalho, mas é muito bom quando a gente pode fazer esse compartilhamento, né, essa troca. É sempre uma delícia que às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não consegue fazer dessa forma, né, de uma forma tão estruturada e com outros educadores, né, dessa maneira e dentro desse canal que o CIESP abriu aqui para a gente. E agradecer vocês que nos acompanharam, dizer que a live vai ficar gravada.
e esperamos revê-los e desejamos que vocês fiquem bem. É isso aí, Alci, e eu desejo que vocês continuem aprendendo, buscando informações, como vocês estão aqui agora com a gente, e que vocês... 5 segundos. Ai, 5 segundos! Beijo!